Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Blumencast Gourmet, essa linha editorial em parceria com o roteiro Blumenau Gastronômico. Inclusive quero mandar um abraço para o Develon aí que nos convidou, né, para essa parceria onde a gente tem a oportunidade de trazer aí os 32 estabelecimentos que fazem parte do roteiro Blumenau Gastronômico e você, né, tem até dia 17 de setembro para visitar, então você pode maratonar o Blumencast aqui, né, ouvir a história, ouvir como que são feitos os pratos aí de cada lugar e visitar, né? Então, inclusive aqui a gente está falando os preços, né, desses pratos, então é bem legal aí você maratonar e depois ir em cada um visitar esses locais que é muito bacana também. Hoje a gente tem aí uma grata satisfação de trazer uma pessoa que a gente já conhece, já conheço já de muito tempo. A gente estava aqui matando um pouco as lembranças, né? Falando um pouco das lembranças aí. Chegou a trabalhar até na rádio que o meu tio, né, tinha aqui em Blumenau, Rádio Globo de Blumenau. Depois a gente trabalhou junto no Guia Fácil, né, na saudosa lista telefônica, também estava contando histórias. E hoje, né, tanto aqui o Blumencast está empreendendo e os nossos caminhos se cruzaram de novo e a gente tem a honra aqui de tá trazendo o Paulo Schwartz do Arena Dog Burger. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui, uma alegria e satisfação. Tempos bons que não voltam mais, né? Exatamente. Que bom por um lado, né? Tudo é aprendizado, né? Exatamente. Tudo é aprendizado. Continua com um bom timbre para locutor. Não sei. Mais ou menos. Quando todo mundo que grava acha a voz meio chata, né? É verdade, eu não suporto a minha voz também. O pessoal já, cara, às vezes eu tô gravando em algum lugar e as pessoas, reconheço a tua voz. Meu, que droga, não sei se isso é um elogio, se isso aí é uma coisa boa. Não, mas tempos bons que tudo na vida é aprendizado, né? É verdade, experiência, né? E, cara, conta pra gente aí como é que começou a história do Arena, assim, porque hoje a gente até, né, recém foi lá, fizemos um vídeo bacana que a galera, né, repercutiu bastante, a galera tá conhecendo, a gente precisa falar especificamente dessa nova fase do Arena, mas vamos entender um pouquinho como é que começou o Arena. Foi muito legal, inclusive, esse vídeo, vamos repetir. Opa! Para mim falar do Arena Dog Burger, eu não posso deixar de falar do Arena Futebol Society, que foi onde a gente começou, né? Era onde? No bairro Água Verde, Uhum. né? A gente começou com um campo de futebol, inclusive comecei junto com meu cunhado, quis entrar nesse ramo de empreendedorismo, né? Uhum. Mas sempre com vontade de mexer ali com alimento, inclusive entrei na sociedade do campo já para mim fazer alguma coisa relacionada a isso, que eu sempre gostei, né? De cozinhar, hobby, né? Uhum. Hobby. E aí montamos esse campo de futebol e devagarzinho eu fui implementando algumas coisas lá, né? Referente a comida, pastel, começa com esse negocinho, né? Pastel, bolinha, essas coisas. Que é aquele negócio clássico das patotas, né? Aluga a quadra, depois, o que tem aí para comer, né? Bem isso mesmo. E aí veio um episódio triste do mundo, que é a tal da pandemia, que acabou desbaratinando, né? Principalmente o nosso ramo, todos os ramos foram prejudicados, né? Nosso ramo acabou ficando fechado, então acabou que... E é principal mesmo, cara, né, o ramo de eventos e o ramo gastronômico, né? Isso. Porque eu acho que a gente, não sei se esse é o quarto ou quinto que a gente tá gravando, mas é unânime, todo mundo acaba passando e falando da fase da pandemia, porque pra gastronomia, né, cara, foi um baque. Não teve muito o que fazer, né? Era o que estava acontecendo no mundo e a gente teve que se reinventar. Então, essa é a palavra para ter criado a Arena Dog Burger, se reinventar. Nós tivemos que se reinventar no meio de uma pandemia para poder gerar renda. Então, criamos a Arena Dog Burger. Com os lanches tradicionais, os x-saladas, os dogs, fazendo o petisco, aqueles lanches também... No mesmo lugar que funcionava o Society. No mesmo lugar, né? O Society estava fechado, Sim. Nós nos reinventamos, que a pandemia permitia a parte de entrega, então deu uma explosão bem grande de empresas desse porte, assim, né? Para entrega de lanches, né? Surgiu várias, inclusive nós fomos uma delas. Sim.
surgimos para atender essa demanda, né? Que tudo era entrega, né? Tudo era entrega, né? Se a pandemia não podia sair... O delivery aumentou muito, significativamente, né? O delivery acabou aumentando significativamente. E tanto só fazendo um parênteses aqui, né, Joyce, que é por isso que o Blumencast existe, né? Rapidamente, por quê? Porque a pandemia, todo mundo em casa, todo mundo queria comer, a gente pedia muito delivery, a gente começou a aumentar de peso, e aí, para isso, eu comecei a ouvir podcasts fitness. E aí como é que eu faço para emagrecer, blá, 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 blá. E aí eu comecei a mandar mensagens, e-mails para esses podcasts, para fazer aquela audiência, né, também, assim. Mandava as pautas e eles liam lá e eu pensei, cara, se eu se eu monto pauta para esses programas, por que eu não crio o meu próprio podcast? E assim surgiu, por causa dos deliveries da pandemia, cara. É isso aí. De um limão, o cara faz uma limonada, ou espreme, ou chupa o limão e faz cara feia, né? Exato. Pode escolher o que quer fazer, né? Então a gente literalmente fez uma limonada. Uhum. Só que eu sou muito chato com comida. Sempre fui muito chato com comida, assim. Não de não comer coisas, eu como, mas eu sempre sou muito chato. Tem que fazer coisas de qualidade, tem que comer coisas boas, né? E aí passamos por aquele processo de não entender muito. E aí vai fazendo, e vai por tentativa e erro, muitas das vezes, é muito né? importante. Muitas das vezes por tentativa e erro. E criamos e chegamos nos nossos lanches com tamanho satisfatório, as carnes das melhores qualidades que tem, sem saber botar muito preço na época. E fomos fazendo, e foi andando, foi cada vez saindo mais, né? E a gente não dá nem conta naquela estruturazinha que a gente tinha, né? E aí foi se passando o tempo, a pandemia foi se acabando devagarzinho, né? Foi se acabando até abrir novamente. Aí quando abriu novamente, a gente viu a necessidade de expandir. Porque daí nós estávamos esbarrando num problema, que era como é que para trazer um cliente lá para comer lá, aí já tinha o problema que tinha o pessoal do campo de futebol, já era meio misturado, assim, já era um pouco mais complexo. Então a gente viu a necessidade de expandir. A minha esposa, inclusive... Tá aqui também, presente nos bastidores, né? Tamires, então é importante falar aqui, parceira, igual a Joyce é parceira aqui, muito né? Parceira, então isso é muito importante, casal junto. Sempre sonhou, sempre falou pra mim que a Arena, ela sempre enxergava isso num casarão. Sempre, ela sempre via a Arena num casarão. Inclusive a logomarca foi eu que criei, lembrando os velhos tempos de lista telefônica, né? Que tu não era só do comercial, tu era layoutista. Eu era layoutista, comecei lá como layoutista. E aí eu criei a minha logomarca e ela sempre dizia, não, eu vejo essa Arena num casarão, vejo essa Arena num casarão, eu digo amém, né? Se que acontecer, que assim seja. E aí a gente começou a dar uma olhada nos aluguéis, vamos lá para fora, vamos arriscar mais, vamos arriscar menos. E aí passamos em frente de onde a gente está hoje. E ela pegou, olhou para o lado e viu, eu vou alugar essa casa. Eu digo, amém, boa sorte. Né? Porque a própria questão da casa ali, ela estava fechada um tempo, ela já tinha um histórico que as pessoas tentavam e não conseguiam alugar aquela casa. Bem isso mesmo, pelo que a gente ficou sabendo depois, né? Então, ela foi alugado junto com uma imobiliária, né? Através da imobiliária. Olha, temos a imagem da casa, lindíssima por sinal, porque houve uma reforma que ele vai explicar também em breve aí como é que foi, perdeu algumas unhas, diz ele. Então... Fica na Benjamin Constante, né, Paulo? Benjamin Constante, 1485. É uma casa que já foi ocupada até pela prefeitura uma vez, né? São histórias que a gente ficou sabendo, né? Uma casa... Recebemos... A gente não conseguiu muitos acervos dela em termos de quantos anos que ela tem. A gente recebeu um casal que primeiro até achei que eles eram um casal, marido e mulher, mas eram irmãos, né? De idosos, que falaram que quando eles eram novos, eles iam comprar leite ali. Poxa. Que a família vendia leite, se não me então falha a memória. Dá para ter uma ideia, talvez uns 70, 80 anos no mínimo ela já tem. No mínimo 80, 90 anos essa casa, no mínimo, tá? Legal. E a gente pegou ela num estado de conservação bem satisfatório, assim, tá? Bem satisfatório. Era invadido por gente de rua ali, que eles tentavam tirar, mas estava sem energia elétrica, essas coisas, sem fio. Mas o estado de conservação dela era muito satisfatório, tanto por dentro quanto por fora. A gente fez as nossas mudanças. A esposa é arquiteta, aí, né? Ó, tudo... dá aquela facilitada, né, na vida da gente, né? Tu na logo, né? No teu layout, na parte de layout, e ela na arquiteta conseguiu. Bem isso mesmo. Então aí ela conseguiu uma negociação muito interessante. A família
da dona Ruth, o André, a Adriane lá nos conseguiu fazer uma negociação muito satisfatória para a gente veio, eles fizeram essa locação para a gente, coisa que muita gente já tinha tentado e não tinha conseguido. Né? E transformou esse sonho em realidade. Que é o primeiro lugar, assim, digamos, comercial que a casa recebe, né? Olha, tem histórias de que ela já foi, acho, aluguel de vestido. Certo. Eu acho que ela já chegou a passar por um aluguel de vestido. Mas gastronômico não, não, né? Gastronômico não. Gastronômico não. Muito legal. Gastronômico E como ela é a ganha primeira vida, vez. né? Como é bonito de olhar pra ela. Claro que vocês são suspeitos pra falar, né? Mas eu eu não- de fora olhando assim, eu realmente fiquei... E isso que a gente só tá mostrando a fachada. Por dentro ela é mais linda ainda, cara. Por dentro a arquiteta deu aquele talento, né? Então a gente conseguiu, com muito esforço, com o nosso empenho, né? Esforço próprio, né? Esforço próprio. É o meu sogro aí que botou a mão na massa, literalmente. E nós também botamos a mão na massa. Tu foi lixando Pra mexer, essas paredes aí. Nós abrimos as paredes internas lá, meu Pois sogro, é. e depois teve que lixar tijolinho por tijolinho, porque não dava pra meter máquina, que a poeira era grande. Isso é uma casa toda feita de barro, não tem nem concreto nessa casa, é toda feita de barro e cal. Olha só, a época Da época do estuque ainda, né? Aham. Em teto de estuque. Outro método de construção, né? É um Outro método bem antigo de construção. Então, assim, ficou um resultado, eu sou suspeito, muito satisfatório dentro do que a gente estava propondo. E as coisas foram acontecendo, graças a Deus, foi colocando no colo, assim, Deus pega, agora trabalha. Então foi aparecendo... E a casa, ela tem quantos cômodos? Essa casa tinha 6 quartos, né? Aham. 6 quartos, aí um banheiro gigante, né? Que a gente Sim. conseguiu fazer 2 banheiros e um hall. Banheiro com aqueles banheiro grande, né? Que tu andava por dentro do banheiro, né? Sim. Podia dormir mesmo. Podia né? dormir dentro do banheiro se quisesse, né? E a gente conseguiu fazer, a esposa arquiteta aí fez toda essa divisão pra gente, conseguiu aproveitar bastante o espaço dentro dela, né? A gente consegue botar bastante pessoas dentro dela, a gente abriu as verdade. paredes. Ela acaba ficando vários microambientes, né? Microambientes, Dentro de um ambiente geral, que é a casa, né? E realmente, assim, os tijolinhos aparente tem um charme, as luzes ali mais indiretas, amarelas, né? Que dá aquele aconchego, ficou muito legal. O próprio formato de arco, né? Entre um cômodo e outro, né? O piso é de assoalho, né? Assoalho. Pô, muito bonito. Essa varanda aqui, pra quem entra aqui, vocês fizeram um hall de entrada muito bonito com um balanço ali, super diferente. A gente quer investir bastante, né? Vai ter bastante coisa aí, que não posso dar muito spoiler aí, senão a gente vai... Mas pra ver que tu não é só chato na comida, tu é chato em tudo, entendeu? Então tu quer sempre uma qualidade até visual, né, do negócio, né? E tem, óbvio, né, essa foto aqui, ela é um pouco infeliz porque foi batida num dia de chuva, né? Mas o local ali, ó, de fora também deve ser muito gostoso de ficar, né? Nessas mesinhas. Muito, muito, muito. Ali é o corredor de passagem ali, a Benjamin Constant, bem ali tem um vento, um corredor de vento ali, inclusive. Que gostoso. Então é bem satisfatório ficar ali fora também. Obviamente, essa foto que você falou é um dia de chuva. Mas ali vai ser um lugar bem concorrido no dia de sol, com certeza. Verdade. E, cara, por que Arena? Eu já fiquei sabendo um pouco dessa história aí, mas tu precisa contar essa história. Nós montamos a arena, porque eu tinha arena de futebol. Sim. E aí eu criei nesse momento de pandemia, criamos a Arena Dog Burger, meio que relacionada à arena de futebol. Arena de futebol. Eu tinha a arena de futebol e a arena de paintball, inclusive, junto, né? Ah, é verdade. E aí a gente se desvinculou, né? Chegou o ponto de a gente, não, vamos ficar só com quem tem um monte não tem nenhum, né? Então eu acabei ficamos só com a arena, decidimos ficar só com a arena Dog Burgers e houve a necessidade de estar criando um entrelace, né? Uma história por trás disso, um conceito. Né? Um conceito por trás disso, que é o conceito das arenas antigas de Roma, né? A gente tem uma consultora, nossa consultora é chefe de cozinha e consultora, a Raíssa, que veio também, Deus botou no caminho assim, para montou o nosso cardápio e fez toda essa relação, a arena com as arenas antigas de Roma, né? Então isso ficou muito bacana, assim, ficou um negócio bem... Tipo assim, inclusive a arquitetura da casa, a abertura em arcos é relacionada às arenas antigas de Roma, que é pioneira nessa abertura em arco, assim, né? Vem de lá, surgiu de lá. Que legal. E como tu falou, né? O próprio cardápio ali, vamos pegar o hambúrguer, né? Cada hambúrguer é o nome de uma arena
que tem no mundo, né? Exatamente, os nossos hambúrgueres gourmets, que é a nossa especialidade, né? Virou a nossa especialidade, e todos eles remetem às arenas antigas de Roma. Capua, Gem, Nimes, Arles, Coliseu, são todas... A Coliseu seria a que todo mundo conhece, né? É o mais popular. Tem filmes e tudo relacionado a isso, então todos os nomes dos lanches remetem às arenas, né? Isso que eu acho massa, porque tu acaba contando essa história, mas, por exemplo, para pessoas como eu, que amo história, sou super curioso, não sabia que aqueles nomes lá eram nome de arenas Como é que é? Meu Deus... Gladiadores, isso aí. As arenas antigas eram utilizadas por gladiadores. Inclusive tem uma história bem legal que eu recebi um casal que eu contei a história do cardápio, que eu faço uma apresentação, e ele falou, eu já tive na Arena de Verona e na Arena de Coliseu. Que da hora. Me deixando com um pouquinho de inveja, aquela inveja boa, né? Mas não faz mal, um dia a gente vai. Um dia vai, com certeza, vai ser legal. E eles me contando assim da história que a Arena de Verona, ela tinha uma energia muito melhor do que a Arena de Coliseu. E aí nós fomos entrando nessa história, nesse tema, e aí ele falou que na Arena de Coliseu era onde os gladiadores eram utilizados para morrer mesmo, né? Sim. Era bandido, ia lá, né? Na história, né? Os ladrões eram jogados lá, eram forçados a lutar. Exato. Já na Arena de Verona, os gladiadores se candidatavam aí para gloriar os seus nomes, entende? Então não era forçado. Exato, então a áurea do lugar é bem diferente, assim. Olha Esse é o que ele contou que pra gente, é bem legal, assim. Agora eu fiquei até curioso pelas outras arenas, como é que né? Porra, tem bastante. Uma tá na África, outra tá hoje Arles, por exemplo, é na França, né? Então também tá relacionado os lanches, tá? Tu pega o Arles hoje, tem queijo brie, tá na França, queijo brie francês, então tem todo... A chefe tomou todo esse cuidado. E ainda do cardápio, falando da arena, existe ali como é que quando é entrada, existe um nome para entrada ali, né? Isso. O aquecimento, eu acho. Exatamente. Cara, como é que é isso? Os nomes do cardápio, né? Tem as entradas são os aquecimentos nossos, né? A que se aquecer para entrar na arena. Precisava se aquecer. Tem que se aquecer, né? Onde nós temos as batatinhas, inclusive do cardápio que veio aí pro roteiro gastronômico, que é a porquinha. Porquinha. A famosa porquinha, tá ficando bem famosa. Meu Deus, deliciosa. Já tive a oportunidade de comer e sensacional, cara. É carne de porco desfiada, empanada na panque frita. É uma coxinha sem massa, né? Sim. Então super crocante e assim, eu vou te confessar assim, né? Eu não gosto muito da coxinha de frango, né? Mas nessa proposta com carne de porco, o cara me ganhou mesmo, assim. Ela fica numa marinada, é um negócio bem temperado, um negócio bem gostoso mesmo, bem complexo de fazer. Sim. Até a gente meio que conseguiu fazer um processo para ter sempre, né? Porque é um processo muito, muito demorado para fazer. Muito moroso, E até só pra gente já aproveitar que ela tá aqui aparecendo na tela, qual que é o custo dela? Por quanto que vocês estão... R$34. R$34. É, R$32. 32, Fechou. tá certo. Maravilha. R$32 o preço dela do roteiro gastronômico, a gente botou lá também. Legal. Então é bem... aproveitem, que é um bem bom. Voltando pro cardápio ali, os espetáculos, né? Da entrada, o aquecimento... O espetáculo seriam os lanches daí, né? Os lanches gourmets, e o apogeu seria a sobremesa, né? Tudo relacionado, né? Então, como as arenas eram utilizadas por gladiadores, hoje quase todas são teatros, anfiteatros, né? Então, por isso que os drinks se chamam auditorium, orquestra. Sim, então, tudo relacionado aos espetáculos. Tudo relacionado. Bem bacana. Arena. Ficou bem bacana. Ainda falando, né, porque a gente, como eu falei, já teve a oportunidade de conhecer mais de perto lá o cardápio, o local e tudo mais. É muito interessante também aquela fritas feita no azeite. A batata trufada? Trufada. Trufada com óleo de trufa branca. Meu, cara, olha só que eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. É uma das frutas, eu acho que é fruta, não sei bem te dizer, que é uma das mais caras do mundo, né? O óleo de trufa, né? A trufa branca é uma das raízes mais caras do mundo. É um negócio bem, e vocês fritam a batata nessa? Ela é fritada e ela é trufada nesse óleo daí, né? Depois de frita, ela é trufada nesse óleo. Tem um processo para trufar e aí vai queijo parmesão em cima, mas
Então fica um sabor e um aroma muito, muito forte, muito peculiar, assim, é muito gostoso também. Cara, É eu diferente. achei realmente diferente, assim, essa é a palavra, né? Eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, assim, e o legal é que quando a pessoa vai lá, tu vai mostrando o cardápio, né? Tu vai explicando o cardápio. Isso eu acho que é legal, porque não é só tu pegar e olhar o cardápio, né? Porque tem uma história, tem um conceito por trás Tem. daquilo ali. Vem da raiz de venda daí, né? Aham. Meio vendedor, eu recebi o apelido de político lá. Eu gosto de fazer uma apresentação para os clientes que permite fazer a apresentação, porque às vezes tu pega, vai no local e tem um cardápio, e tu vai olhando o cardápio e às vezes fica meio perdido. Então eu faço essa apresentação para quem dá essa abertura. Apresentação curta do cardápio Sim. para mostrar, né, o processo, o que a gente tem na casa, né? Hoje o cliente ele busca essa experiência. Ele não quer só comer, ele não quer só sanar a fome, né? Ele quer ir num lugar e quer entender como é que é o porquê de cada coisa, né? Exatamente. A proposta da Arena Dog Burger é justamente essa, assim, é criar uma experiência para o nosso cliente. A hamburgueria tem várias em Blumenau com excelente qualidade, tem várias hamburguerias de excelente qualidade. O que a gente quer proporcionar lá é uma experiência. Experiência gastronômica, uma experiência... Os lanches são bem diferentes, se você for lá experimentar. Pega um próprio Verona, que a gente estava comentando aqui, é um lanche que tem pulled pork, salada coleslaw, que tu não vai encontrar em qualquer lugar. Então a gente quer Esse criar... eu já experimentei. E teve um outro que eu experimentei também, que foi o último que a gente pegou até para comer em casa, né, Joyce? Só que eu não lembro agora qual que era. Capua, o Pelo nome, Jane, agora, Coliseu. pelo nome eu não sei. Mais Coliseu, pra baixo. Coliseu Nimes. Acho que foi o Nimes com bacon, né? Ah, esse aí, aham. É muito bom também. Então a gente quer proporcionar essa experiência, a experiência de harmonização, inclusive a gente entra muito forte nessa parte de harmonização dos chopps com os nossos lanches, né? Cada um tem a sua harmonização para dar essa experiência, criar essa experiência para o cliente, né? Mostrando a maneira correta de harmonizar sabores, né? Que a harmonização acontece na sua boca, né? Depois que você engoliu, não acontece mais harmonização nenhuma, né? Lá no estômago, lá, o que cair lá tá tudo certo, né? Mas na boca que tu vai fazer essa harmonização, né? Mordendo o lanche, tomando um golinho de chopp, que a gente oferta esse chopp, né? Acho que tá no próprio cardápio, né? Harmoniza com... harmoniza, né? Faz a harmonização e já vem um canequinho que a gente conseguiu aí, que esse canequinho tá famoso também, né? E aí ele vem com um choppzinho já, o lanche junto para quem quer participar, quem quer experimentar essa harmonização, porque tem aquele que não bebe, então tá tudo certo, né? E a gente já oferece esse choppzinho para a pessoa saber e criar essa experiência, né? Ir lá fazer uma experiência mesmo para o cliente, né? Então a gente está bem satisfeito assim, com o resultado e o feedback está sendo muito satisfatório também. Pois é, e vocês... o começo, assim, né? O começo, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. E vocês inauguraram quando, especificamente? Dia 14 de junho. Junho? A gente está falando de praticamente 2 meses, então. Tá muito bem, cedo, né? Bem cedo, bem sim. recente. Bem recente. Mas bem recente. muita gente conhecendo, muita gente ficando de cara, né? Muita gente que passa na frente e, pô, eu queria saber o que era aqui. Isso é uma coisa que tem bastante, assim, né? A gente, no começo, assim, eu parei aqui porque eu quero entrar aqui nessa casa, né? Porque é uma casa já lá na Escola Agrícola muito conhecida, né? Muito conhecida e muito tempo fechada, né? Então, quando a gente abriu, então o pessoal queria reconhecer a casa. E aí, automaticamente, experimentando os nossos lanches, que são feitos na brasa. Né? Os lanches gourmets são feitos na brasa mesmo, carvão, churrasqueira. E dá um sabor totalmente diferente, né, para os lanches. As carnes têm vários tipos, no caso, o que vocês... A gente faz, são blends especiais, né, que são feitos. Como o Jane, por exemplo, que é carne pura de costela, que é bem difícil de encontrar no mercado. Geralmente tem mistura, né? Sim. E por que é difícil? Eu lembro que tu explicou para mim e eu queria que tu explicasse pra audiência. Primeiro que a costela ela é complicada de trabalhar, né? Se tu simplesmente pega a costela, moe e faz um hambúrguer, pode ficar com muita gordura, dependendo da carne. Então, o blend, quem trabalha com hambúrguer sabe que tem que ter ali uma porcentagem, né? De 20% a 25% de gordura para poder criar esse blend para poder dar o sabor, não desmanchar, não fazer consistência, né? Com consistência, porque a gordura ela é necessária para fazer um blend, senão tu não tens, né? Porque como é carne pura, não tem. Antigamente se fazia o bolinho da vovó lá, botava ovo, trigo para dar, né? O blend ele é feito de carne e gordura, dentro de um equilíbrio, né? Que é feito um equilíbrio entre gordura e carne. Então e aí, a gente por isso consegue que fazer o cara tira o osso, ele tira a gordura, desossa, separa a gordura para depois aí fazer dentro daquele percentual, né? Dentro do percentual que a gente quer. Porquê? Tem tudo um porquê para poder chegar no sabor que a gente quer. Né? E outro cara que eu fiquei fanzaço, a Joyce também, ela até pegou, acho que por primeiro, que foi aquela sobrecoxa,
Não tem O mais. capa é sobrecoxa de frango desossada, empanada Que na é panko e gigante, frita. cara. Parece uma pata de dinossauro, cara, aquilo lá. Pata de dinossauro é boa. Meu, velho. Muito bom aquilo lá. É super crocante. Crocante, Super exatamente. crocante. Suculento, né? Não é seco, né? Porque geralmente a gente costuma ver que o X-frango que é feito com sassami, Sim. ou eu tenho até um cliente que falou pra mim, a gente tá acostumado com aquele nuggets grande, grande, que é carne processada, né? Sim, ou chamada de sola de sapato também. E acaba ficando um pouco mais seco, né? Então a carne da galinha, a coxa, ela é uma das carnes mais suculentas que tem do frango, né? Então a gente conseguiu fazer, a gente tem todo o processo, né, de desossa ali, com a compra desossado, e faz o filé, tira a parte certa, marina, fica marinando no tempero, e depois empana na panko também, e depois é frito. Então fica crocante por fora, suculento por dentro. Também o pessoal tem gostado muito do capa, né? Maravilhoso, cara. E pra gente, então, né, encaminhando aí pro final do nosso papo, que tá sensacional, falar um pouquinho também das sobremesas, né, cara? Eu sou fãzaço lá do pudim, né? Tem um mini pudim, cara, que pra mim é o melhor que tem em Blumenau. Mas tem outros, cara, como é que eu quase ia esquecendo acho que é Aclamações ou que vem com bacon? Sonho aplaudido. Sonho aplaudido, com o bacon. Esse Cara, também, a chefe de cozinha veio inspirada, passar isso pra nós e a gente fica bem desconfiado, né? Nem tô falando no Blumencast que a Joyce é desconfiado, nós ficamos desconfiados também. Né? Bacon com Nutella. Não pode dar certo isso aí. Não pode dar certo esse negócio. Cara, é um negócio... Primeiro que a gente tem um fornecedor de pão que é praticamente exclusivo nosso. Nossa. E ele fez esse sonho onde a gente consegue fritar esse sonho lá na hora na arena. Então tu tá sempre comendo um sonho feito na hora. Né? Que massa. Então já começa por aí. Sim. E aí ele é recheado com Nutella, brownie e bacon. Então fica um sabor bem peculiar, que o bacon fica no finalzinho, assim. Então, é para criar essa experiência mesmo, né, de harmonizar sabores, né? Essa que é a proposta da arena. Então veio de encontro a isso, ela trouxe essa proposta e a gente comprou a ideia e experimentamos, tudo a gente tem que experimentar, né? Com certeza. Que pena, né? Que pena. Depois fazer uma academia que... Isso, é importante, né? Tu não faz, né? Tu tens uma genética boa, então. Rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque tá feio. Cara, mas assim, velho, só mesmo te parabenizar vocês dois, assim, por esse empreendimento, porque... ontem a gente inclusive recebeu aqui o Henrique da Schweizer Café, né? E eu também parabenizei ele por causa do casarão, né? Que ele tem ali alugou na Rua São Paulo. E eu tô percebendo que há um certo movimento de empreendedores quererem utilizar esses casarões porque estavam ali se desmanchando, às vezes vira alvo até de vândalos ou de moradores de rua, e vocês estão dando vida para esses lugares e as pessoas estão comprando essa ideia de que é legal ir num lugar assim, sabe, histórico, bonito. E vocês foram um pouco a mais, né? Vocês foram além da questão de trazer coisas diferentes também, né? Nas entradas tem pratos diferentes, os pratos principais são diferentes. E as sobremesas, os coquetéis são, né? Os drinks ali são super instagramáveis também. Tem cores maravilhosas, tem aquele lá que vai até um picolé dentro, né? Enfim, realmente se fosse pra gente falar de todo o cardápio aqui, a gente demoraria mais tempo, né? Por isso que fica o convite aqui, né, para todo mundo ir visitar, né, o Arena Dog Burgers, que fica ali na Rua Benjamin Constant. Como a gente conseguiu aqui, tentou mostrar um pouquinho. Mas, cara, mais uma vez te parabenizar, cara, e que isso traga muito, muito, muito sucesso para vocês. Amém. Obrigado. A gente faz tudo com muito carinho para que o nosso cliente tenha uma experiência diferente mesmo, sabe? Então, essa ideia de casarão é mais confortável, né? Tu está dentro de um casarão, né? Então, se sente aconchegado, né? Aconchegante, né? Digamos assim. Então, o pessoal tem comprado bastante a ideia e tem nos dado um feedback muito interessante. Legal. Muito interessante. Então, faz aí o convite final para as pessoas irem visitar o Arena. Na câmera 1, câmera 2. Aqui, ó, na 1, na 1, na 1. Câmera 1. Boa. Tô chique, hein? Então, todos estão convidados a vir conhecer a Arena Dog Burger ali na Benjamin Constant 1485. Se você quer ter uma experiência com um hambúrguer diferente, harmonização de sabores, um local bem aconchegante, vem até a Arena que você não vai se arrepender.
Ô, louco, com essa voz agora. Meu aqui, Deus. assim, ó, de locutor, né? Acabou, né? Todo mundo tá indo. E locutor AM ainda, né? Exatamente, Né? que tem... Não é diferenciado. É bem diferenciado. Gente, que legal, né? Então, mais uma vez, agradecer aqui o Paulo, né, da Arena Dog Burgers, por ter contado um pouco da história, né, do Arena, um pouquinho dos diferenciais aí. Lembrando que a Arena faz parte de um dos 32 estabelecimentos do roteiro Blumenau Gastronômico. Primeira vez, né? Primeiro ano. Primeira vez, foi muito satisfatório. Legal. A gente gostou bastante lá do dia. Aham. Então, Vale a pena. Muito vale a pena. Cara, que legal. E aí a gente fica também, né, muito contente de estar podendo ter essa oportunidade de conhecer esses locais, a história e, como eu costumo falar, né, os empreendedores por trás dessas histórias, dessas marcas aí, que a gente muitas vezes acaba sendo cliente, mas acaba não sabendo um pouco da história por trás, né? E é muito legal a gente poder contar e trazer um pouco mais aqui para vocês. Não se esqueça então de se inscrever no nosso canal, episódios aí praticamente diários nesses meses de agosto e setembro, e outubro provavelmente também terão, porque a gente tem outras linhas editoriais aqui do Blumencast. Siga o Blumencast porque lá tem muitas dicas gastronômicas, inclusive todas as sextas-feiras sempre sai uma dica nova aí no Blumencast Gourmet, perto ali das 7 da noite. Diz o Paulo que daqui a pouco vai ter outras novidades aqui também, então a gente vai mostrar para vocês também. E siga o Arena, como é que é o arroba do Arena, Paulo? É @Arena Dog Burger lá no Instagram. Maravilha, então @Arena Dog Burger, tá bom? Ficamos por aqui, também siga o Blumenau Gastronômico, tá? @Blumenau Gastronômico, e a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço para todo mundo, eu sou o André Cantoni e tchau!